Olá pessoal, tudo bom? Como eu prometi no último vídeo, trouxe para vocês hoje a receita de um pão feito com aquele fermento que eu fiz apenas em 4 dias. O fermento é novo, tem apenas 5 dias, mas deu um excelente resultado. A receita do pão é uma receita simples, prática, que tem aí já no meu canal, né? Sempre faço no formato oval, hoje eu fiz redondo, mas ficou muito bom. Vamos então dar início ao nosso vídeo de hoje, começando com a alimentação da nossa isca. Olá pessoal, tudo bom? Voltei aqui 5 dias depois que meu fermento ficou pronto, tá? Foi o último vídeo onde eu consegui fazer esse fermento em 4 dias. Ele ficou pronto no dia 13, hoje é dia 18. E chegou a hora de alimentá-lo novamente, tá? Ele ficou na geladeira todo esse tempo, olha, mas olha o tanto que ele cresceu, se manteve, tá? Agora baixou um pouquinho, né? Eu tirei ele 30 minutinhos, deixei em temperatura ambiente. Vou alimentar com essa mesma proporção, tá? Porque a minha isca eu sempre guardo nessa proporção, 50, 50, 75. Gente, o fermento tem que ser alimentado toda semana, tá? Pelo menos de 5 em 5 dias. Ele pode ficar um pouquinho mais? Pode. Mas quanto menos tempo você der para alimentá-lo, ele vai ficar melhor, tá? Então, já que eu vou alimentar ele hoje, eu vou aproveitar e fazer o pão, né? Ele é novinho, tem apenas 5 dias, vamos ver o resultado que vai dar, ok? Como vocês estão vendo, eu estou usando a farinha Dona Benta Reserva Especial. Então, vamos aqui separar os ingredientes. Aqui eu já pesei 50 gramas de água e 75 gramas de farinha. Vou pesar agora 50 gramas de fermento. Olha, pessoal, como que ele está por dentro. Olha, ficou um fermento muito bom. Vou separar aqui 50 gramas. 50 gramas de fermento. Adiciono 50 gramas de água. Lembrando que aqui eu estou alimentando primeiro a isca, tá? Sempre misturando bem. Olha, pessoal, como ele fica bem espumoso. Vou adicionar 75 gramas de farinha de trigo. Misturar bem. Fica uma massa bem firme. Vou misturar com a colher, que fica mais fácil. Sempre raspando bem aqui, olha, nas beiradas. Sempre que for alimentar o fermento, tanto para guardar ou para fazer pão, não pode ter restos de farinha sem misturar, tá, gente? Já misturei bem, não tenha pressa, tá? Misture até ficar uma massa lisa. Vou passar para um recipiente. Se vocês não tiverem um vidro, pode ser num desses potes, ó. Esse daqui é de plástico, tá? Só que ele tem um tamanho maior do que o normal. Pode ser desses potinhos também, tá? O importante é que seja um recipiente transparente para que você possa ver o desenvolvimento do fermento. Hoje eu vou colocar nesse copo aqui, olha. Tem uma boca bem larga. Tá? Sempre facilita mais na hora de você colocar o fermento. Com a ajuda da colher, você vai ajeitando aqui no fundo. Olha, já dei uma limpadinha aqui nas bordas, tá? Procure sempre deixar limpinho a borda do recipiente. Gente, eu sempre cubro com um filme plástico, faço uns furinhos com palito de dente aqui na parte superior e faço a marca, tá? Da altura que tá o fermento, o dia e a hora. Caso vocês não tenham filme plástico, não tem problema, tá? Pega um paninho, coloca por cima, coloca um elástico aqui só para segurar o paninho, tá? Cobre e deixa descansando durante o tempo necessário, ok? Já cobri com filme plástico, fiz os furinhos aqui na parte superior, marquei aqui a altura do fermento, a proporção que eu fiz 50, 50 e 75, dia 18 do 5,
E aqui eu marquei novo, tá? Por que que eu marquei novo? Porque eu tenho dois fermentos, o mais antigo e esse. Então, para não dar confusão, eu marquei aqui novo, ok? Gente, essa aqui é minha isca, tá? Foi a primeira alimentação que eu fiz. Vou cobrir com um pano e deixar descansar de 5, 6, 7 até 8 horas se for preciso, tá? Até ele chegar no limite dele e começar a baixar, tá? Aí então eu volto para mostrar para vocês o tempo que o meu levou. Esse tempo vai variar de acordo com a temperatura de cada região, tá? Aí eu volto mostrando para vocês como que eu vou fazer, ok? E agora eu vou pegar o restante e vou pegar uma parte para alimentar para fazer o pão, ok? Sempre faço duas alimentações antes de fazer meu pão. Então, para essa alimentação de hoje, eu vou precisar de 20 gramas de fermento. Eu começo com pouca quantidade, gente, que é para vocês não ter que descartar muito fermento depois de pronto, tá? Porque se eu começo com essa alimentação que eu fiz para guardar, na hora que você for fazer a segunda alimentação, vai sobrar um monte de fermento, tá? Então é por isso que eu estou começando com pouca quantidade, porque eu vou fazer duas alimentações. Eu vou usar o mesmo recipiente que eu fiz a primeira alimentação, que foi a nossa isca, tá? Vou pesar aqui 20 gramas de fermento. 20 gramas de fermento. Bom, pessoal, para essa primeira alimentação, eu pesei aqui 20 gramas de fermento, 20 gramas de água e 30 gramas de farinha de trigo. Adiciono a água, misturo bem. Gente, só lembrando, eu deixo o passo a passo na descrição do vídeo também, tá? Já está bem misturadinho. Adiciono a farinha de trigo, misturo bem. Vou misturar com a colher, que fica mais fácil para você ficar pegando a farinha de trigo, olha, que fica aqui nas beiradinhas, tá? Olha, já está bem misturadinho. Ó, solta do fundo, tá? Tem que ser bem misturado mesmo, tá? Bem sovadinho, para não ficar nenhum gruminho de farinha de trigo, tá? Senão o fermento não desenvolve legal. Bom, gente, aqui, olha, é só um pouquinho de massa, tá? Eu preciso pôr no vidro grande? Não, tá? Vou colocar num copo mesmo, tá? Se vocês quiserem saber a medida desse copo, ele tem 6 de diâmetro por 12 de altura, tá? É o suficiente para essa quantidade de fermento. Bom, gente, aqui é aquilo de sempre, tá? Cobrir com filme plástico, fazer uns furinhos na parte de cima e fazer a marca. Eu vou fazer tudo isso e já volto. Marquei aqui o horário, 10h20, 20 gramas de fermento, 20 de água, 30 de farinha. Primeira alimentação. Vou cobrir com um pano e aguardar 4 horas para fazer a segunda alimentação. Já se passaram 4 horas, voltei aqui com a minha primeira alimentação, tá? Ele cresceu bem, olha. Tá bem estufadinho ainda, sinal que ainda vai crescer mais. Mas nós iremos fazer a segunda alimentação agora com 40 gramas de fermento, 40 gramas de água e 60 gramas de farinha de trigo. (40 gramas de fermento) e sobrou esse restinho aqui. Adiciono a água, misturo bem. Bom, gente, aqui o processo é o mesmo, tá? Vou misturar a água, misturar bem, bater bem, até dissolver bem o fermento. Vou adicionar farinha de trigo, misturar bem, tá? Se você achar que fica difícil bater, misturar com garfo ou com a colher, mistura com a mão mesmo, tá bom? O importante é que a massa fique lisinha, tudo bem misturado, ok? Feito tudo isso aqui,
eu volto já na hora de passar para um recipiente, ok? Voltei aqui para mostrar para vocês como misturar o fermento apenas com os dedos, tá? Se você tem dificuldade de misturar com a colher ou com o garfo, você pode misturar apenas com os dedos, tá? Não precisa passar aqui, olha, na palma da mão, tá? Com os 4 dedos aqui, olha, você puxa a massa para cima e apenas com o polegar você empurra, tá? Olha, sobe a massa e desce com o polegar, tá? Dessa maneira, você consegue misturar toda a farinha de trigo. E você vai percebendo que o fermento vai ficando mais lisinho, olha. Tá vendo como ele solta, ó? Fica bem lisinho e dessa maneira, bem misturado. E o fermento desenvolve melhor, ok? Vou passar para um recipiente. Com a ajuda da colher, vá ajeitando aqui no fundo do copo. Vou cobrir com filme, fazer uns furinhos e já vou marcar aqui e já retorno com tudo pronto, ok? Já fiz aqui a marca, 14,30. Segunda alimentação, alimentei com 40 de fermento, 40 de água e 60 gramas de farinha de trigo. Vou cobrir com um pano e aguardar de 3 horas e meia a 4 horas para fazer a nossa receita de hoje. Lembrando, gente, que se tiver frio, procure um lugar mais quentinho para deixar o seu fermento, tá? Para ele desenvolver nesse tempo. Voltei aqui com a isca para mostrar o resultado final para vocês, tá? Eu deixei crescendo aqui durante umas 7 horas e meia. Já chegou no limite, já está retinho, olha, não está mais estufado. Já cresceu tudo que tinha que crescer, tá? Aqui, olha, vocês percebam que se eu der uma batidinha, olha, ele já começa a baixar, tá vendo, olha? Vou abrir. Com a ajuda da colher, eu coloco meu fermento todo para baixo. Mas ele está bem bonito. Já baixei todo o fermento. Já dei uma limpadinha aqui na lateral do copo. Vou tampar e levar à geladeira na parte mais baixa e aguardar 5 dias para a próxima alimentação, tá? Vou guardar meu fermento e logo mais eu volto com a nossa receita de hoje. Voltei aqui com meu fermento pronto já. Ele já cresceu bem, olha. Eu deixei exatamente 4 horas e 10 minutos, tá? Ele ainda tá bem estufado, sinal que ele ainda vai crescer mais, tá? Mas eu não vou esperar mais, eu já vou dar início à nossa receita de hoje, ok? Vou pesar aqui 120 gramas de fermento. 120 gramas de fermento. Olha, pessoal, isso foi exatamente o que sobrou do fermento, tá? Esse tipo de alimentação dá certinho para uma receita que pede 120 gramas de fermento natural. Eu experimentei um pouco do fermento e está com um sabor super suave, nada de acidez, tá? Por isso que é importante você fazer sempre pelo menos 2 alimentações antes de fazer o pão. A receita que eu vou fazer é uma receita básica, tá? Eu vou precisar de 120 gramas de fermento natural, 270 gramas de água, 8 gramas de sal e 400 gramas de farinha de trigo. Estou utilizando a farinha de trigo Dona Benta, tá? Foi a mesma farinha que eu comecei o fermento, que eu alimentei e que vou fazer o pão, ok? Lembrando que você pode usar a farinha de sua preferência, a farinha que você tem aí. Se você acha que a sua farinha aguenta mais hidratação, você pode aumentar um pouquinho na quantidade de água, tá? Se você acha que a sua farinha não aguenta tanta hidratação, diminua um pouquinho para 260 gramas de água, ok? Bom, gente, aqui eu vou fazer a massa da maneira mais simples possível, tá? Fermento, água, dou uma misturadinha, adiciono a farinha e o sal.
Misturo bem. Bom, gente, aqui temos que misturar bem a farinha, tá? Até incorporar bem aqui. Não é para sovar a massa, apenas misturar. Mas o que você não pode deixar é aqueles grominhos de farinha, tá? Olha, a massa já está bem misturadinha. Vou passar para um refratário. Você pode passar para uma caixa plástica. Aqui eu dei uma molhadinha, tá? Aqui eu tenho um recipiente com água. Água mineral também, tá? Não é água de torneira. Vou molhar a mão, fazer algumas dobras aqui. E vou deixar minha massa descansar 30 minutinhos. Eu vou fazer o pão hoje todo em temperatura ambiente, tá? Vou cobrir e aguardar 30 minutos para fazer a primeira dobra. Eu vou fazer aqui um total de 4 dobras de 30 e 30 minutos em temperatura ambiente, tá? A temperatura hoje está 16 graus, não tem necessidade de eu levar à geladeira, ok? Já se passaram 30 minutos, hora da primeira dobra. Sempre molhando a mão. Viro a massa. Olha, só esses minutinhos que eu deixei a massa descansando, olha como fica, né? Agora é só fazer as dobras, tá? Estica a massa e dobra. Estica e dobra. E você vai fazendo assim até circular toda a massa. Acabou as dobras, vire a massa, tampo e aguardo 30 minutos para fazer a segunda dobra. Gente, todas as dobras eu vou fazer dessa mesma maneira, tá? Depois eu volto. Já se passaram 30 minutos, hora da segunda dobra. Viro a massa. Viro a massa. Tampo e aguardo mais 30 minutos para a terceira dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da terceira dobra. Viro a massa. Viro a massa. Tampo e aguardo mais 30 minutos para a quarta e última dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da quarta e última dobra. A massa está ótima, olha, já tem até algumas bolinhas. Olha só, que beleza. Vou fazer uma dobra apenas dobrando sobre ela. Se você quiser circular massa, tá? Você pode ir circulando. Eu vou fazer apenas assim. Viro a massa e aguardo 30 minutos para fazer a pré-modelagem.
Já se passaram 30 minutos, hora de fazer a pré-modelagem. Polvilhe um pouco de farinha sobre a bancada, bem pouquinho, tá, gente? Um pouquinho sobre a massa. Viro a massa. Passo um pouco de farinha na mão. Aqui nós iremos apenas bolear a massa, tá? Olha, pessoal, a massa está muito boa. Note que ela já tem várias bolhas, tá? Tá fermentando muito bem. Vou cobrir com o plástico e aguardar 30 minutinhos para fazer a modelagem. Enquanto a minha massa descansa para fazer a modelagem, eu vou preparar meu cesto, tá? Eu tenho esse cesto aqui. Hoje eu não vou fazer um pão oval, vou fazer redondo. Eu tenho esse cesto e tenho a touca não tecido para colocar aqui, tá? Mas hoje eu não vou usar esse cesto. Eu vou usar esse daqui, olha. É um de plástico, tá? É só para mostrar para vocês que dá certo do mesmo jeito, tá? Aqui eu tenho um pedacinho de pano, olha, um tecido de algodão, tá? Vou cobrir. Olha, ajeitei o tecido aqui no cesto. Polvilho farinha de trigo. Já está preparado. Vou deixar aqui do lado. Daqui um pouco eu volto para fazer a modelagem. Já se passaram 30 minutos, hora da modelagem. Polvilho um pouco de farinha de trigo sobre a massa, só um pouquinho. Com a ajuda de uma espátula, viro a massa. Bom, pessoal, lembrando, aqui eu vou fazer a modelagem em formato de bola, tá? Trago a massa aqui, olha, pro cantinho. Mais uma parte, mais uma. Ok? Aguardo 2 minutinhos para a massa selar por baixo antes de levar para o cesto. Já se passaram 2 minutos, hora de levar a massa para o cesto. Polvilhe um pouco de farinha de trigo. Com a ajuda de uma espátula, coloque a massa no cesto, virando a parte da emenda para cima, tá? Olha. Coloco um pouco de farinha de trigo por cima. Vou cobrir com um pano. Coloque dentro de um saquinho. Deixe um pouco folgadinho, tá? Aqui a parte de cima. Vou dar um nó. E vou aguardar 30 minutos antes de levar para a geladeira. Já se passaram 30 minutos, vou levar minha massa para a geladeira e deixar descansar por no mínimo 12 horas antes de assar. A minha massa vai sair da geladeira direto para o forno. Depois eu volto e falo exatamente o tempo que a minha massa ficou descansando. Voltei aqui com a minha massa pronta já. Deixei ela na geladeira por 14 horas, tá? O tempo pode variar muito de geladeira para geladeira. Tudo vai depender da temperatura interna da geladeira de cada um, tá? A minha eu deixei 14 horas. Pode ser que na sua você deixe apenas 12, ou 13, 14, 15, 16, ok? Vou pegar minha panela. Ela ficou pré-aquecendo a uma temperatura de 250 graus por aproximadamente uns 45 minutos.
Bom, pessoal, apesar do pão ser redondo, eu vou assar na panela oval mesmo, tá? Porque ele é bem grande. Eu até tenho uma panela redonda, mas ela é pequena para essa quantidade de massa. Aqui eu tenho um pedaço de papel Dover. Vou colocar minha massa em contato com a parte brilhosa. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo aqui na massa. Vou fazer um corte em cruz. Ó, cortar de um canto a outro, tá? Viro. Coloco minha massa na panela. Pulverizo um pouco de água na parte interna da tampa. Já reduzi o meu forno para 240 e vou deixar o meu pão assando durante aproximadamente uns 35 minutos. Meu pão ficou assando durante 35 minutos a uma temperatura de 240 graus. Reduzi meu forno agora para 220 e vou voltar sem a tampa agora por aproximadamente uns 20 minutos ou mais, tá? Até que ele esteja bem assado. Olha só como ele ficou. Bom, pessoal, tirei meu pão do forno, ele já está bem assadinho. O tempo vai de acordo com o gosto de cada um, tá? Eu deixei o meu assar um pouquinho mais de 20 minutos, tá? Ele ficou bem coradinho. Vamos ver como tá por baixo. Tá? Tem que fazer esse barulhinho de oco. Vou deixar esfriando sobre uma grade, depois eu volto para cortar para vocês, tá? Olha como ele ficou. Bom, pessoal, meu pão já esfriou, chegou a hora de cortar. Vamos ver como ficou por dentro, né? Ele ainda tá bem crocante, apesar de frio, olha. Olha, pessoal, esse é o resultado do pão. Eu adorei o resultado, ele está bem assado. Olha, ficou maravilhoso. Vou cortar uma fatia. E aí, pessoal, o que vocês acharam do resultado? Maravilhoso, né? Olha. Fermento novinho, apenas 5 dias de vida e deu um excelente resultado. Bom, pessoal, vou tirar uma foto aqui, depois eu vou experimentar um pedaço e falar o sabor para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos aqui experimentar então, ver como ficou o pão, né? Vamos ver o sabor. O sabor do pão está maravilhoso, tá bem suave, não tem nada de acidez, bem assadinho por dentro, por fora está bem crocante, ficou muito gostoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais que eu responderei o mais rápido possível, ok? Eu quero agradecer a todos pelo carinho, por se inscreverem no meu canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.